vocês não se enfraqueçam. Senão vocês não têm força. Deus Pai fala assim: Catarina, o pecado de Adão era um pecado mortal. Então, vocês não dariam conta de fazer a reparação disso. Então, Jesus foi como médico que chegou diante de alguém doente, envenenado, e puxou ele mesmo o próprio veneno e salvou a pessoa. Então, Jesus fez o papel, ele compara, da ama seca. Lembra das amas secas? Papel da ama seca, que toma o remédio para o menino, o remédio que é amargo, porque a criança não vai dar conta do remédio, porque a criança é fraca e a ama seca é grande e forte. Então, como a criança é fraquinha, pequena, não dá conta, a ama seca toma o remédio por ele, pela criança. Fala: Jesus tomou por vocês o remédio amargo, que vocês não dariam conta. Qual é o remédio amargo? A cruz. Porque vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Olha o cuidado dele. Vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Quando temos João 15, Deus Pai fala assim. Jesus fala: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Então Deus Pai fala: eu sou o verdadeiro agricultor. Eu coloquei no meio da humanidade a verdadeira vinha, a videira verdadeira eu plantei. Quem é a verdadeira videira? Jesus, vocês não podem ter dúvida disso. Ele é a verdadeira videira, e ele fala: e coloquei vocês todos enxertados nele, para que tudo que vocês, porque sem ele nós não temos a vida de graça, e da graça divina, e nós não conseguimos caminhar, o nosso ramo fica seco e será cortado. Então ele fala assim: eu dei para cada um de vocês uma vinha, para que vocês possam trabalhar. Qual é a vinha que ele deu para cada um de nós? Qual é? Nunca pensaram nisso, né? Nunca. A gente também ninguém contou para nós, né? Só Deus Pai que contou. A verdadeira vinha, ele fala: eu dei para cada um de vocês a vinha. A vinha é a nossa alma. Porque é ela que nós vamos ter que entregar para ele. Para que vocês possam trabalhar nela. Compreende? Jesus fala para uma outra mística: vocês ficam muito tranquilos porque vocês não veem a alma de vocês. E é a alma que nós vamos levar? E ele disse: vocês trabalham aqui a alma. Quando vocês chegarem até mim, nada mais pode ser feito. Nem de bom, nem de ruim. Eu tenho que falar essas coisas para vocês, para que vocês despertem. Porque a sensação que eu tenho é que a gente caminha de olhos fechados, sem muita responsabilidade com a nossa vida, que ela é eterna. Nós não podemos, eu vivo falando isso com vocês, ser cristão domingueiro. Nós temos que levar a nossa vida espiritual a sério. Porque é real. Não estou falando de uma história de carochinha. Estou falando para vocês que é o que vai acontecer com cada um de nós. Nós teremos um dia um encontro, Deus Pai fala: ninguém escapará de mim, todos se apresentarão a mim. Não falo isso para que vocês temam, falo isso para que vocês acordem, para que vocês despertem e falo: ganhei uma vida, ganhei uma vinha, e eu estou fazendo o quê? Estou esperando que dia para começar a trabalhar na minha vida? Que dia eu estou pensando em cuidar da minha vinha? Que a minha vinha tem que dar o quê? Isso. Se não der fruto, ele vai? Porque o ramo seco não serve para nada. E se você der muito fruto, ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê se você der muito fruto? Ele vai cortar de novo, ele vai podar para que você dê mais fruto. Nós estamos aqui a caminho. Nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Não existe parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 vezes, mais ou menos. Não precisa achar que nós estamos bons na caminhada, não, que nós nem começamos. É preciso levar a nossa vida a sério. Então é lindo quando ele fala: eu deixei para vocês um alimento. Todos aqueles que caminharem, que Jesus falou que eu sou o caminho, sim, eu sou a verdade, e todo mundo que caminha com ele jamais terá fome. Por quê? Porque ele é o próprio alimento que nos sustenta. Isso é uma coisa extraordinária.
Como é que um próprio Deus que veio até aqui continua nos alimentando, gente? Todos os dias a gente se alimenta do próprio Deus. Ele é o nosso próprio sustento. Isso é uma coisa extraordinária, que a gente não valoriza. A gente ser alimentado por Ele, então, se a gente não recebe esse alimento, a gente enfraquece e o pecado toma conta de nós e nos rouba de Deus. Temos que ter medo do pecado. Temos que ter medo de magoar a Deus, de ofendê-lo. Não podemos fazer isso. Temos que levar a sério essas coisas. Porque essa é a nossa vida. Ele fala, vocês não têm capacidade de entender, de imaginar, nem ouvido para ouvir, nem olhos para ver o que eu deixei preparado para vocês. É extraordinário. Nós não temos capacidade de imaginar o que está aguardando cada um de nós. O que Ele já preparou para te receber. Já falei para vocês mais de uma vez, nós temos um Pai que nos espera. Como é que nós vamos chegar lá e falar, nunca ouvi falar nisso? Eu ia falar, Filó falou. Filó falou, tudo que eu falei lá para a Catarina, ela falou. A mensagem de Jesus foi dita, ele fala, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, Ele veio para mim, e aí nós mandamos o Espírito Santo, com o meu poder, com a sabedoria do Filho e com o amor do Espírito, para fazer vocês lembrarem, como é que os discípulos contaram essa mensagem? Vivendo neles, vivendo, essa mensagem está aí, os padres do deserto, os grandes padres da igreja, os confessores, esse pessoal foram igual luzeiros colocados na igreja, está aí a luz, está aí, ele fala, eu dei o conhecimento para todos vocês, e ele fala, não perca a grande veste que eu dei para vocês. Qual é? Essas frases é dele, não é minha não. Não percam a grande veste que eu entreguei para cada um de vocês. Qual é? A veste da fé. A veste da fé. Isso que eu estou falando com vocês é real. Deus, nosso Pai, nos buscou, Ele fala, quem que abriu o paraíso de volta? O sangue de Jesus. Foi a chave que abriu. Então, está vendo por que a gente exalta a Santa Cruz? Por causa do sangue dele derramado. Abriu a porta do paraíso, e o bom ladrão foi rápido, né? Ganhou o paraíso, rapidinho. Nós estamos aqui nessa luta, tentando entender o que o Pai falou. Então, o convite é, faça a opção pelo caminho certo. Não vá pelo caminho que está embaixo. Deus Pai fala, Deus Pai fala, por que Jesus falou que Ele trairia? Porque o que atrai vocês é o amor. Então Jesus mostrou todo o amor que Ele tinha ali, para atrair vocês, para caminhar, fazer a opção, entre por essa porta que é Jesus. Caminhe com Ele, vocês nunca terão fome. Mesmo que a gente caminhe sobre